Dona Benedita era uma simpática senhora que frequentava junto com a sua filha a mesma classe preparatória de estudos da Bíblia que eu e a minha mãe. Nós logo fizemos uma amizade, apesar de diferenças de idades, especialmente entre eu e a moça, que era muitos anos mais velha, mas nós quatro resolvemos nos batizar juntos. E apesar de eu e minha mãe termos tomado a nossa decisão há alguns anos, Dona Benedita, até onde eu sei, e sua filha nunca mais frequentaram a igreja. Há pessoas com histórias semelhantes que estudam a Bíblia, que se aproximam de Cristo, que chegam a frequentar a igreja, mas nunca tomam uma decisão a favor do Mestre. Especialmente pessoas que nós amamos, familiares, amigos, vizinhos, mas que parecem sempre longe dessa decisão. No vídeo de hoje nós vamos estudar um texto em Lucas capítulo 9 que fala a respeito de 3 homens que se encontraram com Jesus e que também tiveram a oportunidade para se decidir pelo Mestre. O que aconteceu? Vamos descobrir. O primeiro encontro acontece no versos 57 e 58. Esse encontro é muito especial porque o primeiro homem, ele mesmo se convida para seguir Jesus. Parece espontânea a sua decisão. Note que o texto também apresenta que, ao invés de parabenizá-lo, aparentemente, Jesus fala palavras duras, como se fosse uma repreensão. Vale lembrar que a disposição desse homem em seguir Jesus era muito interessante à luz da época. Afinal, era comum nos dias de Cristo que os grandes mestres escolhessem eles próprios os seus discípulos, e não o contrário. Mas esse homem escolhe Jesus, um pregador itinerante, provavelmente pensando na fama de Jesus. Jesus tem uma habilidade que nenhum ser humano possui, a de ler o que se passa atrás das palavras e chegar às intenções propriamente ditas. As palavras de Jesus mostram que a sua repreensão era dirigida a esse rapaz justamente pelo desejo que ele tinha de se tornar importante, se associando à figura de um mestre que era bastante popular. Jesus o alerta dizendo que as aves têm os seus ninhos e as raposas os seus covis, mas ele próprio, o Filho do Homem, não tinha onde reclinar a cabeça. O que significava que seguir a Jesus não era sinônimo de sucesso imediato. Não era a busca por status, não era o reconhecimento público que deveria motivar alguém a seguir o próprio Jesus. Antes de falarmos do segundo encontro, vale lembrar que a seção escrita por Lucas não está numa ordem cronológica, mas sim temática. Portanto, esses acontecimentos não foram seguidos um pelo outro na sequência que está narrado aqui. Apenas episódios avulsos foram agrupados dentro dessa seção porque falam do mesmo assunto, ou seja, a temática de seguir Jesus. Seja como for, o segundo encontro é também muito importante e é contrário ao primeiro, porque agora é o homem que é convidado por Jesus. A sua escusa parece bastante justa porque ele afirma que antes de seguir Jesus tem de enterrar o seu pai. Estudos recentes revelam que na época de Jesus, em torno de uns 100 anos, se desenvolveu um costume bastante curioso. Quando uma pessoa de uma família morria, essa pessoa era colocada num sepulcro, que era uma espécie de caverna. A pessoa ficava ali deitada em uma cama de pedra e após aproximadamente 5 anos, os seus ossos eram retirados e colocados numa caixa chamada ossuário. Assim o espaço era liberado para que, quando uma próxima pessoa da família morresse, tivesse um local onde o seu corpo pudesse ser depositado. É bem provável que dentro desse costume o homem estivesse esperando o tempo, os 5 anos passarem, para remover os restos mortais do seu pai e depositá-lo no ossuário. Essa era uma atividade pela qual os filhos mais velhos, em geral, eram responsáveis. O homem queria cumprir os seus deveres filiais perante o seu pai. Era uma questão de responsabilidade comunitária. No verso 60, Jesus dá uma resposta bastante contundente a esse tipo de escusa. Ele disse: deixem os mortos sepultar os próprios mortos. Curioso, não é? O que Jesus quis dizer com isso? Ele está dizendo basicamente que pessoas que têm apenas preocupações com esse mundo, que são bons cidadãos, bons pais de famílias, bons pagadores de impostos, são pessoas mortas espiritualmente. Quem está vivo espiritualmente faz todas essas coisas, mas coloca acima das responsabilidades temporais o seu dever para com Deus. A vocação celestial é a coisa mais importante e ela deve reger a vida de cada um dos súditos do reino.
Antes de nós abordarmos o terceiro encontro, vale lembrar que nesse canal nós temos vários conteúdos interessantes. Então, se você se interessa por assuntos espirituais e quer saber um pouquinho mais sobre a Bíblia e sobre a história das religiões, inscreva-se aqui no canal, curta esse vídeo e ajude compartilhando. Assim você apoia esse canal e faz com que ele continue trabalhando e crescendo. E nós precisamos, é claro, da sua ajuda. O terceiro encontro que nós temos em Lucas também é muito interessante. Novamente, um homem se aproxima de Jesus e expressa, aparentemente, o seu desejo de segui-lo, a semelhança do primeiro. Ele diz: Senhor, eu vou te seguir, mas deixe-me primeiro me despedir dos meus pais. O pedido é bastante razoável, principalmente se comparado com a atitude de Eliseu frente ao profeta Elias, que aparentemente pediu a mesma coisa, para se despedir da sua família e depois seguir o profeta. Acontece que o homem está pedindo mais do que isso. O que ele quer dizer é que ele precisa da permissão do seu pai para seguir a Jesus. E dificilmente um pai daria a autorização para seu filho seguir a Jesus, sendo que Jesus era um mestre itinerante que não tinha bens materiais, não tinha sustento próprio. A gente está falando de uma cultura onde a autoridade dos pais vale mesmo para filhos casados que já sejam chefes da sua própria família. Sempre um homem adulto vai consultar a autoridade do seu pai e também dos anciãos da própria comunidade. Aqui temos, portanto, uma desculpa antecipada. Jesus, eu te seguiria, mas você sabe, meu pai não vai permitir. E isso era algo culturalmente aceitável. A resposta de Jesus ao que o homem está dizendo é muito estranha. É como se alguém dissesse para você: você gosta de morangos? E você respondesse: no Canadá tem neve. Vamos procurar entender o que Jesus está dizendo. Ele diz que alguém, quando pega no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Na época de Jesus, o trabalho agrícola era feito por tração animal e também com esforços humanos. Esse trabalho era muito detalhado e exigia o máximo de atenção. Se olhar do lado já era algo que pudesse distrair, olhar para trás era então completa distração e perda de foco. Jesus está dizendo que para ser um seguidor é necessário absoluta entrega e foco constante. Manter o trabalho diante dos seus olhos e não se distrair por nada, mesmo com responsabilidades que são diante da comunidade, diante dos pais, diante da sociedade, etc. Como nós podemos resumir então esses encontros de Jesus? Em primeiro lugar, podemos entender que o reino de Deus não nos garante vantagens temporais. Em segundo lugar, devemos entender que o reino de Deus deve ser a nossa prioridade em todas as coisas. E finalmente, em terceiro lugar, devemos entender que o reino de Deus exige o máximo da nossa dedicação e foco. E você, já conhecia essa parte da palavra de Deus? Há quanto tempo você tem seguido Jesus e como tem sido a sua experiência? Não deixe de colocar aqui nos comentários o seu testemunho, a sua opinião sobre essa passagem ou mesmo o que você pensa dessa ideia de seguir Jesus. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço. Deus abençoe você.